Oi, pessoal, como vão todos? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a administração das sociedades anônimas. Então, como eu já tinha começado a adiantar com vocês quando a gente viu a Assembleia Geral, a administração da sociedade anônima, ela não é feita como nas demais sociedades por apenas um administrador. Existem órgãos responsáveis pela administração da sociedade, que são a diretoria e o conselho fiscal. Cada um desses órgãos possui responsabilidades específicas, formas, regras relacionadas à sua formação, que a gente vai estudar a partir de agora. Então, para ficar um pouquinho diferente da forma que eu apresentei na vez passada, eu separei os artigos da lei de SA relativos à diretoria e à administração, e a gente vai conversando sobre eles na medida que eu vou explicando. De uma forma geral, o que a gente tem que saber? O conselho de administração é um órgão obrigatório apenas nas sociedades de capital aberto e as que possuem capital autorizado. Então, as de capital fechado, que não possuem capital autorizado, não precisam ter conselho de administração. Mas todas as outras sociedades precisam, ou seja, todas as companhias abertas e todas aquelas que têm capital autorizado, que pode ser tanto aberta como fechada. Já a diretoria é um órgão obrigatório em qualquer tipo de sociedade. Por quê? Porque os diretores são as pessoas que vão responder pela sociedade, que vão assinar pela sociedade. E não tem como a sociedade ser um cargo desgovernado, né? Então, na realidade, eu tenho os diretores que ficam na ponta da pirâmide e eles vão obedecer ordens que vão ser dadas pelo conselho de administração. Então, o poder de atuação dos diretores é um poder muito limitado. Por quê? Porque nas sociedades em que existe conselho de administração, as decisões são tomadas pelo conselho de administração, que é um órgão colegiado, ou seja, vai ser feita votação das determinações que eles queiram, né? E aí cabe aos diretores cumprir o que o conselho de administração definir, e os diretores, então, vão, dentro das suas atribuições, tomar as decisões, assinar, executar as ordens. Nas sociedades em que não há conselho de administração, ou seja, como eu falei com vocês, nas sociedades fechadas que não possuem cláusula de capital autorizado, quem vai determinar o que os diretores vão fazer vai ser a Assembleia Geral. Então, a gente como se pulasse uma etapa. Nós temos que saber que a Assembleia Geral elege o Conselho de Administração, né? E aí o Conselho de Administração dá ordens para essa diretoria, ou se não, a Assembleia Geral dá ordens diretamente para a diretoria, se não houver o conselho. Então, essa é a estrutura de administração da sociedade anônima. E como que é essa formação desse conselho? Quais são as regras relacionadas ao conselho? Quais são as regras relacionadas à diretoria? A gente vai começar a ver agora. Então, eu vou compartilhar aqui no vídeo com vocês. Então, olha só. Quando a gente fala dos administradores, as normas relativas aos administradores estão contidas aqui na lei de SA, nos artigos 100 e... Opa, eu tirei aqui sem querer, gente. 138 e seguintes. Então, o artigo 138, ele vai falar aqui exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. A administração da sociedade competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria. Então, naqueles casos em que o conselho de administração é obrigatório, eu vou ter os dois órgãos. Naqueles casos em que não é obrigatório, eu tenho só a diretoria. O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, então é formado por várias pessoas e as decisões são tomadas por votação em maioria, sendo a representação da companhia privativa dos diretores. Então, quem representa ativa e passivamente a sociedade são os diretores. Então, por exemplo, a sociedade precisa assinar um contrato. Quem que vai assinar? Os diretores. A sociedade precisa outorgar procuração para alguém. Quem que vai assinar essa procuração? São os diretores. Agora, a companhia só vai receber uma proposta de compra de um imóvel ou de uma modificação
no objeto social, ou então da compra de uma determinada sociedade. Quem que vai deliberar se isso vai ser feito? O Conselho de Administração e, se for o caso, a diretoria assina. Então, parágrafo 2º de 138. As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, conselho de administração. Então, daí a gente tira. O conselho de administração é obrigatório em algumas sociedades, em outras ele é facultativo. Então, não quer dizer que uma sociedade fechada que tem capital, que não tem capital autorizado, não possa ter conselho de administração. Ter um conselho de administração é muito bom, principalmente se a gente pensar naquela ideia de governança corporativa, né? Quando a gente pensa na governança corporativa, que é aumentar a participação, aumentar o esclarecimento, a transparência, ter um conselho de administração é ótimo. E ainda mais se ele for independente dos diretores. Por quê? Porque a lei vai falar que alguns diretores podem fazer parte do conselho de administração. Então, na realidade, como o conselho de administração, ele fiscaliza a atuação dos diretores, é melhor que eles estejam desvinculados. Então, isso conta pontos para uma sociedade que quer ser vista no mercado como uma sociedade que adota governança corporativa. Tranquilo? Continuando. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos da administração não podem ser outorgados a outro órgão criado por lei ou por estatuto. Então, quando a lei determina que eu tenho determinadas funções que o conselho de administração tem que ter, se eu tenho determinadas funções que a diretoria tem que ter, não pode haver essa modificação por estatuto social, né? Então, a competência determinada na lei tem que ser seguida. Se, por exemplo, eu falo assim, determinada função que é do Conselho de Administração passa para a diretoria, então essas decisões que forem tomadas pela diretoria não serão válidas, tudo bem? Então, continuando. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 membros eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, devendo o Estatuto estabelecer o número de conselheiros ou o máximo e mínimo permitidos e o processo de escolha e substituição do presidente do Conselho pela Assembleia ou pelo próprio Conselho. Então, o Estatuto Social é que vai determinar o número de conselheiros, se vai ter suplente, se não vai ter suplente. Normalmente, se tenta fazer com que o conselho tenha número ímpar. Por quê? Porque como as decisões são colegiadas, são votadas, então evita que tenha empate que seja melhor. Então, por exemplo, se não me falha a memória, a Petrobras tinha 27 conselheiros naquela época lá da compra de Passadinha, né, que fizeram a votação para a compra da refinaria de Passadinha. Então, olha só para vocês verem, 27. Quem que vai determinar isso? Vai ser o Estatuto Social. Então, continuando. O Estatuto também deve estabelecer o modo de constituição dos conselheiros, o prazo de gestão, o modo de substituição, desculpa, o prazo de gestão, que não poderá ser superior a 3 anos, permitida a reeleição, as normas sobre convocação, instalação e funcionamento do Conselho, que deliberará por maioria de votos, podendo o Estatuto estabelecer quórum qualificado para certas deliberações, desde que especifique as matérias, e o parágrafo único. O Estatuto poderá prever a participação no Conselho de representantes dos empregados escolhidos pelo voto destes, em eleição direta organizada pela empresa, em conjunto com as entidades sindicais que os representam. Então, é muito comum o Estatuto definir como vão ser escolhidos esses conselheiros. Então, por exemplo, nas sociedades que têm capital do Estado, né, que são chamadas as empresas que eram estatais, que foram privatizadas, normalmente eu tenho um percentual do Conselho de Administração que é separado para participação de pessoas que são escolhidas pelo acionista controlador, que no caso é o Estado, é a União, né? Da mesma forma, eu posso estabelecer que alguns desses representantes sejam representantes dos empregados, né? Então, aí eu vou estabelecer como que eles vão ser votados, qual que é o número e tudo. Entendido? Continuando. Aí aqui vai falar da questão do voto. Como que pode ser feito o voto múltiplo para a eleição dos conselheiros de administração? Ou seja, uma pessoa ela tem um voto
e ela vota em mais de um conselheiro ao mesmo tempo. Isso pode ser estabelecido. Então, por exemplo, na hora de fazer a eleição, ao invés de eu determinar que cada acionista vote em um conselheiro, ele pode votar em X conselheiros. Então, o voto dele vai valer mais. Ou ele pode gastar, por exemplo, os 2 votos dele em um determinado conselheiro. Isso seria o voto múltiplo. Entendido? E aí, o mais importante da gente ver com relação ao conselho de administração é a sua competência. Então, como eu falei com vocês, as competências que são determinadas aqui na lei são competências privativas, ou seja, não podem ser delegadas a outro órgão. Então, primeiro, a não ser que não exista o conselho de administração, e aí, nesse caso, essas atribuições vão ser da Assembleia. Então, olha lá, fixar a orientação geral dos negócios da companhia. Então, a gente vai comprar ou não vai comprar uma outra sociedade, né? Então, é um exemplo. Eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhe as atribuições, observado o que a respeito dispuser o estatuto. Então, quem escolhe os diretores são os membros do Conselho de Administração quando ele existe. Quando ele não existe, quem vai votar é a Assembleia. Então, o que a gente tem que saber? Os diretores, eles podem ter atribuições específicas. Então, pode ser que eu tenha, por exemplo, 5 diretores e todos podem exercer as mesmas funções, ou eu posso estabelecer uma função para cada diretor. Então, por exemplo, o diretor administrativo, o diretor financeiro, o diretor de marketing, o diretor jurídico, né? Então, eu posso ter, cada um tem uma função e cada um exerce a sua função separadamente, ou eu posso falar, a sociedade tem 5 diretores e todos têm que agir em conjunto. O mais comum é que nas sociedades haja essa estrutura, essas atribuições do que cada um vai fazer. Então, eu tenho jurídico, eu tenho o do marketing, eu tenho o financeiro, e cada um vai ser responsável por essas atribuições e vai poder assinar isoladamente. Tranquilo? Então, isso quem vai determinar que cada diretor vai fazer, ou seja, qual área que ele vai atuar, vai ser o conselho de administração. Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos. Então, por exemplo, a gente recebeu uma proposta de comprar uma outra sociedade. Então, os conselheiros podem pedir, por exemplo, que uma pessoa que seja expert no assunto faça uma análise desses documentos e que explique para eles, né? Que ajudem, né, na informação, na análise desses contratos, das vantagens. Eles podem examinar tudo e podem determinar pessoas para auxiliá-los, porque ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132, manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria. Então, ele vai ter que ver, foi apresentado o relatório da diretoria, tá ok ou não? Tem indícios de que tem algum problema, né? Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir. Então, por exemplo, está sendo feita aquela compra. Antes de ser votado, cada um tem que se manifestar, por exemplo. Deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre emissão de ações ou bônus de subscrição. Então, se vão ser criadas novas ações, se vão ser criados bônus de subscrição, que é aquele título que dá preferência na aquisição das novas ações que são criadas pela companhia. Autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não circulante, ou seja, bens que não são feitos para circular, são, por exemplo, os bens imóveis, né, da sociedade. A constituição de ônus reais, por exemplo, a hipoteca, né, um penhor sobre determinado bem, e a prestação de garantias e obrigações de terceiros, por exemplo, aval e fiança. Escolher e destituir os auditores independentes, se houver. Isso aqui é muito interessante. O que são auditores independentes? São pessoas que podem ser contratadas pela sociedade para analisarem a contabilidade, para analisarem estoque, o que mais for assim interessante, e opinar
se a gestão está sendo feita de forma devida ou não. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, eu tenho um contador que trabalha dentro de uma sociedade há milhares de anos. E aí, ele tem uma relação de amizade próxima com os diretores, o que quer que seja, e por algum motivo, eles resolveram, por exemplo, praticar um ato que seja indevido, que seja um ato ilícito. E eles começam a desviar dinheiro, por exemplo. Quando eu faço essa auditoria, a auditoria vai dar uma olhada em tudo, vai dar uma procurada em tudo. Então, pode ser que sejam descobertos problemas na sociedade, os mais diversos. Problemas contábeis, problemas de estoque. Ah, por exemplo, a gente está fazendo auditoria no estoque, a gente viu que está faltando um tanto de mercadoria. Então, os auditores independentes têm essa função de ver o que está certo. Então, uma sociedade que de tempos em tempos contrata auditores independentes dos mais diferentes ramos para analisar como a sociedade vai indo, vai caminhando, isso é bem visto pelo mercado. Então, a contratação de auditores independentes é considerada uma prática de boa governança, né? Porque isso mostra que a sociedade é transparente, que ela está tentando descobrir o que está errado, né? Então, a contratação de auditores independentes é uma coisa muito positiva para a sociedade. E quem vai decidir se vai haver a contratação, né? Se vai haver esse tipo de auditoria, é o Conselho de Administração. Parágrafo 1º. Serão arquivados no registro do comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Então, as atas são arquivadas. A escolha e a destituição do auditor independente ficará sujeita a veto, devidamente fundamentado, dos conselheiros eleitos na forma do 141, parágrafo 4º, se houver, que é aqueles que são representantes dos empregados, né? Ah, não. Direito dos conselhos em votação separada, maioria. É isso mesmo. Continuar. Aí, o próximo ponto que a gente vai ver é a diretoria. Então, a diretoria, como eu falei para vocês, é um órgão executivo. Então, a diretoria, ela vai ser composta por 2 ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, ou se inexistente, pela Assembleia Geral, devendo o Estatuto estabelecer. Então, a gente já viu aqui, ó, a diretoria tem que ter no mínimo 2 membros e o Conselho de Administração no mínimo 3. Todos são eleitos e destituíveis. Além disso, os diretores são eleitos pelo Conselho de Administração e, se não houver Assembleia, e os conselheiros são eleitos pela Assembleia. Então, o Estatuto vai determinar o número de diretores, ou o máximo e mínimo permitidos, o modo de sua substituição. Então, por exemplo, um diretor morreu, ficou doente, renunciou, e aí, então, como que vai ser escolhido o outro? O prazo de sua gestão, que não poderá ser superior a 3 anos, permitida a reeleição, as atribuições e poderes de cada diretor. Então, é aquilo que eu falei para vocês lá em cima. Eu posso estabelecer que todos os diretores têm que atuar em conjunto, ou posso dividir que cada um vai ter uma determinada função. Agora, vamos prestar atenção nesse parágrafo primeiro, que ele é importante. Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3, poderão ser eleitos para cargos da diretoria. Ou seja, 1/3 dos membros do Conselho de Administração podem ser, ao mesmo tempo, diretores. E é isso que eu falei com vocês, que a governança corporativa não quer. Quando a gente fala em governança corporativa, a gente quer Conselho de Administração independente da diretoria. Se eu tenho participação da diretoria no Conselho de Administração, eu não tenho independência. Então, isso não é bem visto pelo mercado. Continuando, parágrafo 2º. O Estatuto pode estabelecer que determinadas decisões da companhia, de competência dos diretores, sejam tomadas em reunião de diretoria. Ou seja, todos juntos e eles votarão essa determinada matéria. Só para complementar um pouquinho que eu falei aqui em cima. Por que a independência é importante? Como a gente viu lá em cima, é competência do Conselho de Administração fiscalizar os diretores. Se eu tenho diretores que fazem parte do Conselho de Administração, ele pode se beneficiar disso para atrapalhar essa fiscalização. Ou eu posso ter relações de amizade, por exemplo, que podem atrapalhar na independência. Tudo bem? Continuando. No silêncio do Estatuto e inexistindo deliberação do Conselho de Administração,
competirão a qualquer diretor a representação da companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular. Ou seja, se não tiver especificado qual que é a função de cada diretor, todos eles poderão assinar pela sociedade. Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito aos diretores constituir mandatários da companhia, devendo ser especificados no instrumento os atos ou operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial poderá ser por prazo indeterminado. Então, olha só, um diretor pode outorgar mandato, que é procuração, para outra pessoa, para a prática de determinados atos. Então, por exemplo, o diretor jurídico, ele pode outorgar procuração para outros advogados que atuam lá na companhia poderem defender a sociedade no processo, não tem problema. Outro ponto, eu tenho, por exemplo, um diretor administrativo geral. A sociedade vai assinar um contrato lá, a sede dela é aqui em Belo Horizonte, e vai assinar um contrato lá em Roraima. Então, ao invés do diretor sair daqui lá para Roraima, que às vezes o voo demora, ou ele tem que tomar outras providências aqui, tem reuniões e tal, ele vai outorgar poderes a um determinado funcionário para ele ir lá assinar o contrato. Não tem problema. Ele não pode delegar todas as suas funções, né, de uma forma ampla e restrita, mas ele pode delegar determinados atos. Não tem problema. Continuar. Aí, gente, o artigo 145 e seguintes, eles são muito interessantes, por quê? Porque eles estabelecem normas relativas a requisitos, impedimentos, investidura, remuneração, deveres e responsabilidades dos administradores em geral. Então, tanto dos conselheiros quanto dos diretores. Então, olha só, o 146 vai falar, poderão ser eleitas para membros dos órgãos da administração pessoas naturais, devendo os diretores ser residentes no país. Então, olha só, tanto os membros do Conselho de Administração como os diretores são obrigatoriamente pessoas naturais. Então, eu não posso ter uma pessoa jurídica sendo diretor ou conselheiro de administração. Por quê? Porque essas pessoas, como eles estão administrando a sociedade, eles respondem também pessoalmente pelos danos que causaram. Como que eu vou responsabilizar, em determinados casos, uma pessoa jurídica? É muito difícil, principalmente criminalmente, né? Existe uma discussão sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas é muito difícil eu conseguir a responsabilização fática da pessoa jurídica, né? Porque a pessoa jurídica não tem como ser presa, por exemplo, né? Então, eu tenho que ter uma responsabilização. Então, por isso, quem age são os diretores e administradores, então tem que ser pessoas naturais. Os diretores, obrigatoriamente, têm que residir no país. Por quê? Porque eles vão praticar os atos do dia a dia da companhia. Você imagina um diretor não morando aqui? Eu tenho que demitir um funcionário que teve um problema. Aí eu tenho que mandar para o diretor lá em outro país para ele poder assinar uma demissão, para ele poder dar baixa de carteira. Não tem sentido, né? Então, por conta disso, os diretores obrigatoriamente residem no país. Os conselheiros de administração, eles não atuam no dia a dia da companhia. Eles participam de reuniões do conselho de administração que são previamente determinadas. Então, normalmente, a remuneração do conselho de administração é por reunião. Então, cada reunião do conselho de administração, ele ganha X. Enquanto o diretor, como ele está no dia a dia, ele recebe um salário, né? Ele pode ser empregado, então ele recebe um salário, ou ele pode não ser empregado, e nesse caso ele recebe um prolabore, se ele for acionista. Mas ele recebe mensalmente, diferente do membro do conselho de administração. Então, por exemplo, a gente vai convocar uma assembleia do conselho de administração, uma reunião do conselho de administração, para o dia 30 agora. Então, nesse caso, eu vou convocar com antecedência o conselho. Então, se ele mora fora, ele vai ter como comprar uma passagem para poder chegar aqui a tempo. Não tem problema, né? Agora, os diretores têm que residir aqui, não tem desculpa. Continuando. Então, pessoas naturais devem os diretores ser residentes no país. Parágrafo 1º. A ata da Assembleia Geral da reunião do Conselho de Administração que eleger administradores deverá conter a qualificação e o prazo de gestão de cada um deles, devendo ser arquivada no registro do comércio e publicada. Então,
os administradores vão ser escolhidos e a ata da Assembleia tem que ser registrada para produzir efeitos perante terceiros, ou seja, para que terceiros saibam quem são esses administradores. É importante isso, né? A posse do conselheiro residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à constituição de representante residente no país, com poderes para receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária, mediante procuração com prazo de validade que deverá estender-se por, no mínimo, 3 anos após o término do prazo de gestão do conselheiro. Olha que inteligente isso, gente. Como eu falei com vocês, o membro do conselho de administração pode morar fora. Então, ele é comunicado e participa das reuniões. Só que ele pode ter responsabilidade pessoal por algum ato que causou a companhia. Se ele mora fora e a companhia resolve ajuizar uma ação contra esse conselheiro pedindo indenização, ele teria que ser citado por carta rogatória. A carta rogatória, além de cara, ela demora muito tempo para ser cumprida. Então, o que a lei falou? Tudo bem, você quer ser conselheiro, você mora fora, você tem que deixar uma procuração para uma pessoa aqui com poder de receber citação até 3 anos o fim do seu mandato. Por que 3 anos? Porque 3 anos é o prazo prescricional de qualquer ação que pode ser ajuizada contra esse conselheiro. Então, o que vai acontecer? Se a companhia resolver ajuizar uma ação para ou qualquer prejudicado contra um administrador que praticou um ato indevido, eu posso mandar a citação para o endereço desse procurador aqui no Brasil e ele vai poder receber e a pessoa vai ser citada, né? Então, ao invés de ser por carta rogatória, fica sendo uma citação aqui dentro do Brasil, que é muito mais vantajosa, entendi? Continuando. Quando a lei exigir certos requisitos para a investidura no cargo de administração da companhia, a Assembleia Geral somente poderá eleger quem tenha exibido os necessários comprovantes, dos quais se arquivará a cópia autêntica na sede social. Então, por exemplo, a sociedade pode determinar lá no estatuto social dela, por exemplo, uma sociedade anônima do ramo de engenharia, que os diretores obrigatoriamente têm que ser engenheiros, ou pelo menos alguns dos diretores, os diretores operacionais, por exemplo, né? Então, não podem ser eleitos em assembleia pessoas que não sejam engenheiros, isso tem que ser comprovado anteriormente. Por quê? Para evitar a prática de atos desnecessários, né? Continuando. São inelegíveis para os cargos de administração da companhia as pessoas impedidas por lei especial ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou seja, que são tipos de crimes contra a administração pública, né? Concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos. Então, se a pessoa for condenada por crime falimentar, por crimes contra a administração pública, contra a economia popular, contra a fé pública e contra a propriedade, por exemplo, furto ou roubo, por exemplo, ela não vai poder ser membro da administração de uma sociedade anônima. Ah, Fernanda, mas isso é discriminatório. E se já tiver passado o prazo de 5 anos, né? Teve reabilitação criminal. Olha só, o artigo 147 fala que as pessoas tenham sido condenadas se tornam inelegíveis. Então, se ela foi condenada um dia, sinto muito, se tornou inelegível. Por quê? Porque, em tese, eu quero para membros da administração pessoas que sejam de reputação ilibada, né? Então, a gente vai até ver que isso é dito mais abaixo. Então, na realidade, quando uma pessoa tem uma condenação criminal, isso pesa negativamente, né? Ainda mais para ela ser administrador de uma companhia. Continuando. São ainda inelegíveis para os cargos da administração da companhia aberta as pessoas declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários. Então, uma pessoa, por exemplo, que já praticou atos indevidos no mercado de capitais. Por exemplo, uma pessoa que se utilizou do insider trading, né, que é a utilização de informações privilegiadas, então ela teve essa condenação na Comissão de Valores Imobiliários, então ela não vai poder ser administradora. Além disso, o conselheiro deve ter reputação ilibada, aqui está falando só do conselheiro, gente.
não podendo ser eleitos, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial em conselhos consultivos de administração ou fiscal e tiver interesse conflitante com a sociedade. Então, tem que ter as duas coisas. Ele não pode ser membro, conselheiro de outra sociedade, que seja do mesmo ramo de atividade, que seja concorrente de mercado e que tenha interesse conflitante com a sociedade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Durante muito tempo, a Sadia e a Perdigão eram concorrentes. E elas tinham interesse conflitante, que era uma contra a outra, né? Então, elas são concorrentes no mercado, porque elas atuam no mesmo segmento, e elas eram de interesse conflitante. Então, eu não poderia ter um membro no meu conselho de administração que seja sócio ou ocupa algum tipo de cargo, ou melhor, que ocupa algum cargo lá na Perdigão. Um da Sadia não podia ter na Perdigão. Só que o que aconteceu? A Sadia e a Perdigão hoje pertencem ao mesmo grupo. Então, hoje, apesar delas serem aparentemente concorrentes, porque elas são duas marcas distintas no mesmo segmento, não tem conflito de interesse entre essas sociedades, porque, na realidade, elas estão atuando em benefício do mesmo grupo. Elas não concorrem entre si, vamos dizer assim, de fato, né? Elas podem ter até as duas marcas. Hoje em dia, a gente vai ver que os preços das duas são normalmente equivalentes, a diferença é muito pequena, mas, na realidade, elas não têm uma concorrência de verdade, porque hoje elas pertencem ao mesmo grupo. Então, no passado, eu tinha impedimento. Hoje, como elas fazem parte do mesmo grupo, eu não tenho mais interesse conflitante, então, por isso, eu poderia ter participação. Continuando. A comprovação do cumprimento das condições do parágrafo 3º, né, que é reputação ilibada, não ocupar cargos em concorrentes de mercado que tenham interesse conflitante, será efetuada por meio de declaração firmada pelo conselheiro de próprio punho, nos termos definidos pela Comissão de Valores Mobiliários, com vistas nos dispostos 145 e 159, que é a responsabilidade pessoal. Tá? Continuando. 148, é muito interessante. O estatuto pode estabelecer que o exercício do cargo de administrador deva ser segurado pelo titular ou por terceiro, mediante penhor de ações da companhia ou outra garantia. Então, falou o seguinte, olha, você quer ser administrador da companhia, mas então você tem que dar uma garantia. Por quê? Porque se você fizer alguma coisa errada e a gente tiver que ajuizar uma ação contra vocês, esses bens estão em garantia com a sociedade. A gente sabe que não vai sofrer nenhum prejuízo em razão da sua atuação. Parágrafo único. A garantia só será levantada após a aprovação das últimas contas apresentadas pelo administrador que houver deixado o cargo. Ou seja, quando falar que as contas estão todas ok, que não teve problema, libera a garantia. Aí, o que a gente tem que saber? A lei vai falar da investidura dos conselheiros e dos diretores, que vai ser por termo de posse no livro de atas, tanto do Conselho de Administração como da diretoria, e esses termos deverão ser registrados no registro competente e vai ficar também registrado lá na sociedade. Eu não vou ler os artigos, eu acho que basta explicar. Outra questão que a gente vai ver é a possibilidade de substituição e término da gestão. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será convocada para proceder em nova eleição. Isso aqui eu brinco com os meus alunos, brinco, mas né, é um exemplo. Vamos imaginar que os membros do Conselho de Administração vão participar de uma reunião numa determinada cidade, vai todo mundo de avião e o avião cai, morre todo mundo. Então, vai ter que ser convocada uma Assembleia Geral extraordinária imediatamente para poder eleger esses conselheiros. Agora, se foi só um, aí eu substituo por algum suplente que tenha, ou por um remanescente que tenha, ou que seja sobrar. No caso de vacância de todos os cargos do Conselho de Administração, compete à diretoria convocar a Assembleia Geral. Porque nós vimos na aula passada que, em regra geral,
quem convoca é o conselho de administração. Em alguns casos, a diretoria. Tá? A regra é o conselho de administração. Então, se todo mundo morreu, não tem como fazer. Então, a diretoria que vai convocar. No caso de vacância de todos os cargos da diretoria, se a companhia não tiver conselho de administração, então vou imaginar o mesmo exemplo. O avião caiu, matou todos os diretores. Se a companhia não tiver conselho de administração, compete ao conselho fiscal, se em funcionamento, ou a qualquer acionista, convocar a Assembleia Geral, devendo o representante de maior número de ações praticar, até a realização da Assembleia, atos urgentes da administração da companhia. Então, morreu todo mundo, então o acionista que tiver a maior parte do capital social vai ser o representante interino. O substituto eleito para preencher a cargo vago completará o prazo da gestão do substituído. Então, por exemplo, nós vimos que o mandato é de 3 anos. Vamos imaginar que um conselheiro morreu. Entrou um outro no lugar, ele vai ficar por mais um. Ele não vai ficar 3, né? Ele só vai ficar até o mandato ser completado. É como se fosse o vice, né? Ele entra só para preencher. O prazo de gestão do Conselho de Administração ou da diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos. Então, por exemplo, morreu a galera toda, né? Então, o prazo de gestão do Conselho de Administração ou da diretoria, quem viveu, vai ficar estendido até que haja a próxima eleição. Continuar. Esse aqui é importante. A renúncia do administrador torna-se eficaz em relação à companhia desde o momento em que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante em relação a terceiros de boa-fé após arquivamento do registro do comércio e publicação que poderão ser promovidos pelo renunciante. Isso aqui cai em concurso direto, gente, essa questão. Então, olha só, um administrador não quer mais ser administrador. Ele entrega uma carta de renúncia para a companhia. Então, a partir do momento que ele entrega essa carta, perante a companhia isso já produz efeitos. Mas perante terceiros, só depois que é registrado. Então, por exemplo, se esse administrador entrega a carta hoje, e aí ele continua praticando atos perante terceiros, por exemplo, comprando coisas, como se fosse administrador, sem ser, prejudicando terceiros, os terceiros poderão depois ajuizar a ação contra a sociedade. Por quê? Porque não foi registrado. Então, a companhia, quando ela recebe algo assim, ela tem que providenciar o registro rapidinho, para não ter problema de ser responsabilizado por atos desse terceiro, desse administrador, que pode prejudicar terceiros. A remuneração. A Assembleia Geral fixará um montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefício de qualquer natureza e verba de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, a sua competência e reputação profissional e o valor de seus serviços. O Estatuto da Companhia, que fixar o dividendo obrigatório em 25% ou mais do lucro, ou seja, o lucro mínimo que tem que ser distribuído para a sociedade é 25%, pode atribuir aos administradores participação nos lucros da companhia, desde que seu total não ultrapasse a remuneração atual dos administradores, nem 1/10 dos lucros, prevalecendo o limite que for menor. Então, podem os administradores, além de receber sua remuneração, receberem alguma participação nos lucros. Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório. Se os acionistas não receberem nada, eles também não têm direito de receber. Então, gente, essas aqui são as normas básicas sobre conselho de administração e diretoria. Eu vou terminar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. E aí, num próximo vídeo, a gente vai falar das responsabilidades dos administradores, dos conselheiros fiscais, tá bom? Primeiro eu vou falar do conselho fiscal, depois a gente volta para falar das responsabilidades, tá bom? Um abraço, até a próxima.